Bom dia, turma, tudo bem? Hoje é quinta-feira, dia 13 de maio, e nós temos aula de português, matemática e geografia. Em língua portuguesa, nós vamos continuar falando sobre as fábulas. Hoje nós vamos falar sobre a estrutura das fábulas e vocês vão fazer uma produção textual, ok? Então vamos relembrar qual é a estrutura de um texto desse tipo, desse gênero. Vamos revisar essa daqui que a Pro tinha mostrado anteriormente. Primeiro, vem o título. Em seguida, o autor, que no caso aí é Esopo, e o título é O Leão e o Ratinho. Em seguida, vem um parágrafo, que ele é o início. Nesse parágrafo do início, você tem que trazer a apresentação dos personagens e da situação. Se os seus personagens são 2, 3 animais, você tem que citar esses 2, 3 animais, 2 de preferência. Esses 2 animais no início desse texto, desse parágrafo, e você vai dizer o que vai acontecer nessa história. Então, ó, exemplo, o leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado na sombra de uma árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Aí nós já tivemos a situação e os personagens, que foram um leão e uns ratinhos. Feito essa parte, nós passamos para os próximos parágrafos, podem ser até 2 parágrafos, que é o desenvolvimento. É onde os personagens vão interagir, onde a história vai acontecer. Ou seja, aí eles... vou resumir a história. Todos conseguiram fugir, menos um. O leão prendeu um desses ratinhos pelo rabo. E aí esse ratinho implorou tanto que o leão deixou ele embora. Aí algum tempo depois o leão ficou preso numa rede. E esse ratinho ajudou ele a sair de lá. Então, essa parte é o desenvolvimento, onde os personagens vão interagir. Nessa fábula aí não tem conversa, os personagens não conversam, é somente o narrador falando da história, mas vocês podem fazer um texto com conversa, onde os personagens vão conversar um com o outro, ok? E por último, nós temos o desfecho, que é um final surpreendente com reflexão. Nisso apareceu um ratinho com seus dentes afiados e roeu as cordas e soltou o leão. Desfecho, a história acabou. E por último, toda fábula tem uma moral, que é a apresentação do ensinamento. O que essa história tem a intenção de passar? No caso dessa daí, uma boa ação ganha outra, ok? Então a fábula ela é resumida de título, vamos lá, porque vocês vão produzir uma fábula hoje, viu? Ela é um título, aqui, autor, em seguida, o início, onde vocês apresentam os personagens e da situação, o desenvolvimento, onde acontece a interação dos personagens, o desfecho, onde acontece um final surpreendente para trazer reflexão, e por último, a moral, que é o ensinamento que vai passar essa fábula que você vai escrever, ok? Então vamos lá, atividade de produção textual. Agora é a sua vez de criar uma fábula. Baseie-se na caracterização apresentada nas leituras feitas e escreva seu texto. Para isso, primeiro, pense em um ou mais animais que representarão características de determinado tipo de pessoa. Seu animal vai ser, da sua história, vai ser vaidoso, vai ser um mentiroso, vai ser falso, vai ser convencido, vai ser forte. Você vai decidir a personalidade dos seus animais. Depois, imagine uma história em que esses animais estarão envolvidos. O que vai acontecer entre esses animais? Você vai imaginar. Depois, resolva como será o desfecho da história. Como é que vai acontecer o desenvolvimento da sua história. Utilize diálogos, ou seja, os personagens podem conversar entre si. E por último, termine a fábula com uma moral de acordo com a história que você contou. Ou seja, sua história tem que ter uma moral, tem que passar um ensinamento. E depois, não vale reproduzir textos que já existem, ou seja, vocês não vão imitar fábulas que já existem, vocês vão criar uma fábula da imaginação de vocês. E para finalizar, vocês vão fazer uma bela ilustração sobre sua fábula. Não precisa escrever nada disso aqui, tá certo? Tudo isso aqui que a Pro está mostrando são somente instruções para vocês fazerem a produção de vocês. Tudo isso aqui, ó, são somente instruções. Vocês não vão escrever. Vocês vão pausar o vídeo nisso aqui,
e vão seguir o passo a passo para fazer a fábula de vocês. Caprichem nessas fábulas, façam a ilustração da fábula de vocês e que a fábula de vocês traga uma moral bem legal, ok? Lembrem de seguir essa estrutura lá do leão, onde a Pro mostrou o título, o autor, o início, o desenvolvimento, o desfecho e a moral, ok? Em geografia, abram o livro aí na página 118 e 119. Tecnologia e problemas ambientais. Foi desenvolvendo técnicas variadas que o ser humano confeccionou, desde machados de pedra há milhares de anos até sofisticados computadores nos dias atuais. O conjunto das técnicas e dos conhecimentos desenvolvidos pelos seres humanos é chamado tecnologia. A tecnologia possibilitou o desenvolvimento de técnicas e aparelhos para atender às necessidades do ser humano. Mas será que o desenvolvimento técnico e tecnológico trouxe somente benefícios? Observe a fotografia. A fotografia é uma grande concentração de poluentes no ar na cidade de São Paulo por causa da poluição causada principalmente pelos veículos. Ou seja, o veículo foi uma tecnologia criada pelos seres humanos, mas que ele é poluente. Olha como o ar fica, não dá nem para ver o céu azul direito, você só vê a fumaça que os carros emitem. Para viver, necessitamos dos recursos naturais, que estão na base de tudo do que consumimos e utilizamos. Por isso, é fundamental pensarmos no uso desses recursos, a fim de suprir nossas necessidades hoje e também no futuro. Isso é o que chamamos de desenvolvimento sustentável. Vamos falar sobre a tecnologia a favor da natureza. A tecnologia também pode ser usada a favor da natureza. São diversos exemplos, que vão desde máquinas mais eficientes a menos poluentes, até equipamentos e programas de computadores que possibilitam acompanhar o que está acontecendo com as florestas para denunciar desmatamentos ilegais. Outro exemplo da tecnologia em favor da natureza é a utilização da internet para divulgar e incentivar projetos de desenvolvimento sustentável e de conservação. Organizem-se em grupos, no caso vocês vão fazer sozinhos, aí cada um vai fazendo seu caderno. Crie uma campanha pela internet, iniciando atitudes, indicando atitudes que as pessoas podem adotar no dia a dia e que contribuam para a conservação do meio ambiente. Vocês vão no caderno de geografia escrever aí pelo menos 5 atitudes, não é para fazer na internet, vocês vão fazer no caderno. Escrevam aí pelo menos 5 atitudes que as pessoas podem adotar no dia a dia que contribuam para a conservação do meio ambiente. Então, abram um caderno, coloquem lá, atividade da página 118. Aí você vai escrever lá para mim. 5 atitudes que as pessoas podem adotar no dia a dia e que contribuem para a conservação do meio ambiente. Aí você vai escrever essas 5 atitudes, ok? Em seguida, nós passaremos para a página 119, o espaço geográfico. Observe a fotografia. Essa daí é uma vista aérea do shopping center e seu entorno, ou seja, os arredores do shopping, no município de Salvador, em 2017. Esse tipo de estabelecimento reúne lojas diversas, cinemas, restaurantes e outros serviços. Observe aí na fotografia que tem uma setinha aqui indicando onde está o shopping center. E os arredores dele são todas essas ruas grandes, essas avenidas enormes. Primeira questão. O que você observa na paisagem retratada na fotografia acima? O que você está vendo aí nessa fotografia? Você vai descrever aí na letra A. Letra B. Em sua opinião, é grande a circulação de pessoas no local retratado? Muitas pessoas andam nesse local aí? Respondam aí na letra B. Essa segunda questão, vocês vão copiar no caderno também essas letras aí, A, B, C e D. Então, no caderno, vocês vão copiar A da página 118 e a segunda questão da página 119. Vocês vão copiar e responder. Agora, converse com seus colegas e professor. Letra A. Por que há grandes avenidas próximas ao shopping center? Letra B. Que recursos naturais foram usados na construção deles? Cite alguns exemplos. Letra C. De onde vêm os produtos que são vendidos nas lojas do shopping center? E letra D. Essa construção pode ter causado algum dano ao ambiente? Quais? Copiem essas letras aí, A, B, C e D, coloquem lá. Atividade da página 119, geografia também. E copiem e respondam letra A, B, C e D, ok? Essas atividades, páginas 118 e 119 de geografia.
Por último, vamos para a matemática, página 204 e 205. Um gráfico sobre temperaturas. É muito comum encontrarmos informações sobre a temperatura de diferentes municípios brasileiros em tabelas e em gráficos. Judite viu no jornal do município onde ela mora um gráfico de colunas. Previsão de temperaturas mínimas e máximas em Manaus, Amapá, de 3/7/2017 a 7/7/2017. As retas azuis indicam aí, ó, a legenda aqui, ó. As retas azuis indicam temperatura mínima e as vermelhas indicam temperatura máxima. Ou seja, dia 3/7, a mínima aqui 23 graus, ó, 23, e a máxima de 32 graus, certo? Então, a mínima é o azul e máxima é o vermelho. Pronto. Observando isso, vocês vão responder. Observe o gráfico e responda. As questões que tem os balõezinhos aqui, ó, é para responder, tá bom? Aí cabe a resposta, você coloca a resposta nesses espacinhos que tem aqui, certo? Letra A. Qual é o assunto ou o tema do gráfico? Tá no gráfico, tá falando qual é o assunto. Para que serve a legenda desse gráfico? De onde foram retirados os dados para a construção desse gráfico? Letra D. Em qual dia a temperatura mínima prevista foi de 24 graus? Mínima é azul. Você vai olhar qual foi o dia que teve uma mínima de 24. Você vai anotar. Letra E. Em qual dia a temperatura máxima prevista foi de 33? Temperatura máxima é a vermelha. Qual foi o dia que marcou aí 33 graus? Você vai anotar. E letra F, em quais dias a temperatura máxima prevista foi a menor? Delas aí, qual foi o dia que a temperatura foi menor? Você vai anotar o dia, tá bom? Em seguida, página 205. Forme um grupo, ou seja, vocês vão fazer aí em casa com a ajuda dos pais. Vão realizar uma pesquisa sobre a previsão do tempo no município onde você mora, para os próximos 5 dias. Complete a tabela com os valores da temperatura mínima e máxima de cada dia. Se vocês botarem lá no Google, é previsão do tempo para São Gabriel, Bahia. Vai aparecer a previsão do dia e dos dias seguintes. Então, vocês já vão conseguir preencher essa tabela aí. Previsão de segunda, de terça, quarta, quinta. No caso, vocês vão começar a contar de quinta. Previsão de quinta, sexta, sábado, domingo e segunda. Então, você vai conseguir encontrar a previsão para os próximos dias também. Aí, você vai preencher a tabela. O nome da cidade, São Gabriel. O período vai ser do dia 13, que é quinta-feira, até o dia 17, que é na segunda-feira. Então, você vai colocar lá, do dia 13/5 até 17/5. Aí, dia, você coloca ali, começa a escrever aqui no primeiro quadrinho. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, tá bom? Aí coloca, lá você vai encontrar no Google, temperatura mínima para quinta, e qual era a temperatura máxima? Qual a temperatura mínima para sexta? Qual a temperatura máxima que apareceu? Qual a temperatura mínima para sábado? Qual a máxima? Qual a temperatura mínima para domingo? Qual a máxima? Qual a temperatura mínima para segunda e qual a máxima temperatura para segunda? E a fonte, você vai colocar aqui o nome do site que você encontrou. Foi do Clima Tempo? Então, você anota aqui. Fonte, site, Clima Tempo. Depende do site que você utilizar, ok? E em seguida, vocês vão construir um gráfico de colunas para representar os dados registrados da tabela. Ao final, escreva um texto com a conclusão da pesquisa. Vocês vão montar esse mesmo gráfico aqui, ó, da página anterior. Só que agora com os dados que vocês retiraram da internet. Primeiro dia foi quinta-feira, dia 13/5. Isso. Então, você vai colocar aqui no primeiro quadrinho do gráfico, 13/5. Aí, você anota aqui, ó, 13/5. Aí, você vai desenhar qual foi a temperatura mínima. Vocês podem anotar essa mesma temperatura aqui, ó. 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 lá em cima, certo? Podem anotar, ou então você pode anotar até 40, pode deixar 40 aqui em cima, como aqui a gente tem um clima mais quente. Então, você pode deixar 40 por último. Continuando.
Aí você vai fazer aqui, qual foi a mínima da quinta-feira? Qual foi a máxima da quinta-feira? Aí você vai pintar subindo a quantidade até onde for. Aí depois você vai fazer a sexta. Qual foi a mínima da sexta-feira? Você vai subir pintando. Qual foi a máxima da sexta-feira? Sobe pintando também. Mesma coisa no sábado, mesma coisa no domingo, mesma coisa na segunda. Aí você vai marcar lá na legenda. Aqui, ó. Você pintou de laranja, temperatura mínima, então você vai pintar esse quadradinho aqui de laranja. Pintou de rosa, temperatura máxima, então você vai pintar esse quadrinho de rosa, ok? Para indicar, tá bom? Então, atividade de matemática, página 204, 205. Realizem essas atividades e enviem lá no grupo, que a prova vai estar acompanhando a atividade de cada um de vocês, tá certo? Mandem lá no grupo. Um beijo grande e tchau, tchau.